Então, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer um vídeo especial para vocês, porque hoje eu vou tratar de um tema muito importante, que é o quê? A vida do brasileiro, tá? A gente sabe que o brasileiro ele passa por alguns perrengues durante a vida e às vezes é tarde demais para ele se tocar de algumas coisas que ele já deveria ter feito bem no começo da sua vida. Então esse vídeo aqui é para trazer uma reflexão, para verificar se você está no caminho certo, se você precisa ajustar algumas rotas da sua vida, para a gente não desperdiçar o nosso maior bem, que é o quê? O nosso tempo. Então, se a gente não souber aproveitar o nosso tempo, se a gente não souber ajustar as nossas velas, a gente pode estar indo para um caminho muito infeliz, tá? Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre isso e como a gente faz para reverter também esse quadro, tá bom? Para a gente seguir, na verdade, um caminho mais próspero, de felicidade e de êxito para nossa vida, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Então, pessoal, vamos começar aqui então a nossa Masterclass de Educação Financeira. Eu chamei de Masterclass porque vão ser assuntos muito importantes e que às vezes você não vai encontrar em lugar nenhum ou às vezes ninguém vai te falar isso para a sua vida. Beleza? Então vamos começar lá. Primeiro, um assunto que impacta a maioria dos brasileiros são as dívidas, né? Sabe por que são as dívidas? Por causa disso daqui, olha, o percentual de famílias com dívidas chega a 70%. E o Brasil atinge o maior nível em 11 anos. Tá? Então o que aconteceu? As famílias brasileiras já vinham há muito tempo, né, com níveis de endividamento muito elevado, tá? Eram antigamente cerca de 60%, ou seja, mais da metade dos brasileiros era endividado. Então agora com essa crise isso agravou um pouco mais e hoje nós estamos batendo 70% dos brasileiros. Então isso é muito preocupante, pessoal, muito preocupante. Uma dívida, né, que de repente não é uma dívida saudável, que é o que? Aquela dívida controlada, que a pessoa realmente consegue pagar, isso aqui pode estar destruindo muitas famílias, tá? Então, além disso, aqui eu trouxe, né, para a gente dar uma olhada, que não é só a família pobre que está endividada, não. Olha só, famílias que ganham até 10 salários mínimos, o endividamento passou de 69% para 70%. E as famílias com renda acima de 10 salários mínimos, o endividamento cresceu de 64% para 65%. Tá? Então, assim, não é só o pessoal de baixa renda que está endividado, não. O rico também ele está endividado. Aí você pode estar se perguntando, o rico está endividado? Por que acontece? Esse problema do endividamento não é se é rico e pobre, não. Ele está aqui na cabeça. Né? A pessoa ela não sabe lidar com o dinheiro. Então, mesmo ela sendo rica, ela também possui dívidas, tá? E por que as pessoas criam dívidas, né? Principalmente dívidas longas, né? De 48 meses, 120 meses, 240 meses. Por causa disso daqui, olha, elas antecipam os sonhos. Então, em vez dela se planejar para conquistar o sonho, ela prefere adiantar aquilo ali. E às vezes ela adianta num momento que não é muito saudável na vida dela. Então, às vezes ela assume, né, uma dívida de longo prazo e grande sem ter as mínimas condições de arcar com o seu futuro e principalmente o futuro dessa dívida, tá? E o que acontece? A maioria das vezes também as pessoas elas não calculam os imprevistos que acontecem na nossa vida. Né? Então, às vezes, você realmente financiou um apartamento, financiou uma casa, né? Financiou uma reforma do seu cômodo, por exemplo, né? E você foi lá, pegou sua dívida, olhou seu orçamento e falou assim, não, vai dar conta, vai dar tudo certo. Só que, de repente, acontece um imprevisto. Vem aqui, de repente, uma crise dessa e você perde o seu emprego. Né? E a sua dívida, você vai ter que pagar ela. Né? Então, o que acontece? Às vezes você pode perder o emprego, pode ocorrer às vezes algum acidente, algum infortúnio de saúde, pode acontecer qualquer imprevisto. E se você não tem ali separado nesse momento uma reserva de emergência para utilizar esses imprevistos, a sua dívida ela vai só o quê? Vai enrolar juros sobre juros. Então aquela dívida que antes estava controlada, ela passa a ser um pesadelo na vida do brasileiro. Então, por isso que a maioria dos brasileiros ficam endividados, tá? E aqui eu vou trazer para vocês uma realidade nossa, tá? Que é um pouco triste, porque o nosso país, ele é um país pobre. Por quê? Porque mais de 64% das famílias brasileiras ganham até aproximadamente R$ 3.000. Não é que todas ganham 3 mil. De R$ 0 até R$ 3.000, 64% da família brasileira.
Então, o nosso salário, né, a renda do Brasil, ela é muito baixa. E observem que a gente está falando renda mensal das famílias. Então, aqui a gente está englobando a mãe com o filho, o pai com o filho, o casal, né, o que mora com um dependente, que mora com o avô, com a tia. Então, imagina, esse valor aqui é para custear uma família, não é uma pessoa. Se fosse para uma pessoa, realmente estaria, daria, né, para sustentar tranquilamente, não é verdade? Mas aqui a gente está falando de R$ 3.000, às vezes para sustentar 4, 5, 6 pessoas dentro de uma casa, tá? E se a gente observar aqui, olha, abaixo de 3 mil a 4.500, mais ou menos, 18% dos brasileiros. Acima de 4.500 a R$ 10.000, 12% dos brasileiros. De 9 a 20 mil reais, 3%. E acima de 20 mil reais, apenas 1% dos brasileiros. Então, essa pirâmide aqui, ela traz um reflexo para nós de que o brasileiro ele já recebe pouco e ele ainda cria dívidas para custear, paga juros, né? Ou seja, às vezes ele não tem a noção de que esse salário ele não é tão grande assim quanto parece, não é mesmo? E por que que o brasileiro ele não deve pegar dívidas, né? Por que que ele acaba entrando nessa bola de neve das dívidas? Por causa disso daqui, olha, juros de empréstimos. Isso daqui é o que mata, pessoal, isso aqui é o que mata. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente entender o impacto dos juros. Porque muitas vezes você vai lá no banco fazer o seu empréstimo e o banco fala, não, é 5% de juros, é uma merrequinha, tu vai pagando em tantas parcelas, nem vai sentir. Tá, mas e esse dinheiro todo junto? Já parou para calcular? Então vamos dar um exemplo aqui de um carro, tá? No valor de R$ 25.000. Se a gente for lá e dividir em 60 vezes, que é o máximo que daria para dividir um carro, ainda assim você ia ter que pagar uma parcela de R$ 658 por mês, tá bom, pessoal? Uma parcela bem elevada. E no final, sabe quanto que você teria pago por esse carro depois dos 60 meses? Praticamente R$ 40.000. Você teria pago então R$ 15.000, tá? De 25 mil, R$ 15.000 só de juros. Só de juros, pessoal. Aí você pode estar pensando assim: ah, mas vale a pena pagar porque eu antecipei o carro, eu pude usar e tal. E essa parcela também, ela cabe no meu orçamento. Então tá tranquilo, não tem por que me preocupar, diria muitos brasileiros, não é verdade? Mas ele esquece que antes ele não tinha uma dívida e também não tinha o custo de quê? De um automóvel. Agora ele tem uma dívida, ele tem uma parcela para pagar e honrar, né? Porque se ele atrasar, ele vai pagar multas. E agora ele tem ainda o custo de um carro, de um passivo. Então, quando você compra um carro, ele em média deprecia 5% ao ano, 4%. Então, aquele carro lá que você comprou, né, ele vai depreciar R$ 1.250 por ano. Então, além do que você está pagando de juros, você está perdendo isso aqui no valor do seu carro. Além disso, você vai ter que pagar suas taxas. Não está esquecendo do IPVA, do seguro de vida, certo? Do carro ali, né, do motorista. Então, para aquele valor do carro, vai gerar mais ou menos essa taxa de IPVA para você pagar por ano. Além disso, tem o seguro, né, do seu carro caso você bata. Mas eu nem vou incluir aqui o seguro, tá? Porque muitas vezes tem gente que tem e tem gente que não tem. Mas ainda assim, seria um custo a considerar. Também temos aqui as revisões, tá? Dependendo do carro, do estado dele, então ali mais ou menos R$ 400 por ano você vai gastar. Pode ser que tenha anos que você vai gastar mais, às vezes vai gastar menos. Mas uma média de 400 é muito real. Além disso, né, tem muita gente que vai gastar com lavagem do carro, que é R$ 50 ali, R$ 50, R$ 40 ali, R$ 30 ali, estacionamentos. Então também eu nem vou considerar. Vou considerar que você ainda conseguiu lavar o seu carro e conseguiu estacionar em vagas gratuitas durante um ano inteiro, tá bom? E agora vem um dos principais custos, que é o combustível. A gente sabe que a nossa gasolina está no preço absurdo, né? Mas em média, o brasileiro ele gasta R$ 5.000 por ano só de combustível, tá bom? Isso ele fazendo sem considerar viagens, tá? É um deslocamento normal dele ir de volta para o trabalho, vai no mercado, volta, né? O zanzá dele ali no cotidiano da cidade dele, tá bom? E além disso, tem as multas, né? A gente está passível de multas. Então a gente pode considerar que de repente entrou numa multazinha ali de R$ 150 no ano. Então todos esses custos aqui, mensalmente, sabe quanto que vai dar? R$ 670. Então,
além da sua parcela que você já estava pagando de R$ 600 ali, que a gente calculou, agora você vai ter esse custo na sua vida de R$ 670. Então, a sua parcela não é mais de 600, ela é de R$ 1.200. Será que você vai conseguir custear os teus gastos com isso aí? Ainda mais se você for, né, se estiver enquadrado naquele perfil ali das famílias que a gente falou que ganha até R$ 3.000. Será que isso é possível, pessoal? Já parou para pensar por que às vezes o brasileiro ele não consegue custear a dívida dele? Porque ele esquece de custos que agora ele vai passar a ter. Tá? E além disso, tá? Não são só essas dívidas grandes que a gente está falando de carro e casa, não. Dívidas pequenas. Na verdade, as dívidas pequenas são as piores. Tá? Só para você ter ideia, 70% das dívidas lá dos brasileiros que a gente está falando vem do cartão de crédito, tá? Que é do gasto. Consumo exagerado às vezes. E o cartão de crédito ele é mais agressivo do que os financiamentos imobiliários ou de veículos, tá? Porque a taxa de juros é altíssima. Pessoal, 306% ao ano. Se você entrar numa dívida de cartão de crédito, no final você vai pagar 3 vezes o valor daquilo que você está devendo, tá? Isso se você não prolongar para próximos anos. Então tenham muito cuidado com o uso do cartão de crédito. Ele é para ser usado de extrema necessidade, tá? E se de extrema necessidade, ou se você souber, né, utilizar os benefícios que o cartão de crédito tem, tá? Então o cartão de crédito é um grande perigo para os brasileiros. E hoje em dia, né, com as fintechs, Nubank, Digio, Neon, né, Banco Inter, eles concedem cartão de crédito facilmente para qualquer pessoa, com limite baixo, R$ 1.000, né, mas já é suficiente para a pessoa entrar numa bola de neve e de repente terminar o ano devendo 4, 5 mil reais. Tá bom, pessoal? Então a pergunta que a gente tem que se fazer é: tempo é dinheiro? Já parou para fazer essa pergunta? Tempo é dinheiro? Vamos falar aqui, ó. Primeiro, para a gente saber se tempo é dinheiro, a gente tem que saber o custo da sua hora trabalhada. Você sabe quanto que custa cada hora que você trabalha no seu serviço, no seu salário, da renda que você recebe? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, se você recebe um salário de R$ 2.000 por mês e trabalha cerca de 176 horas por mês, que é mais ou menos o que um servidor da CLT trabalha, tá? Ele recebe mais ou menos aqui R$ 11,36 por hora, entendeu? Então, a cada hora você ganha R$ 11. Cada hora, R$ 11, tá bom? Então, vamos lembrar aquele exemplo que a gente deu do financiamento do carro, que você pagou, né, de dívidas, de juros, quer dizer, R$ 15.000, não foi? Que a gente calculou? Sabe quantas horas você vai ter que trabalhar para pagar só esses juros? Só os juros. 1.320 horas. Então você vai ter que abdicar tempo da sua vida para pagar um dinheiro que você nem vai usar. Esse dinheiro que vai, sabe para onde? Para o banco. Sabe para quem que você vai trabalhar e de quê? De graça. Você vai trabalhar de graça para o banco. É isso que você está fazendo, né? Você está gastando o seu tempo de vida para pagar uns juros que você poderia ter evitado se tivesse feito um planejamento, tá bom? E o que acontece é isso aqui, ó. O brasileiro ele entra na corrida dos ratos. Ele trabalha para ganhar dinheiro para pagar as suas contas, até ele ficar sem dinheiro, porque agora ele tem dívida, ele tem que pagar as dívidas. Então, como ele está sem dinheiro, na hora que inicia o mês de novo, putz, ele tem que voltar a trabalhar de novo para ganhar dinheiro, para pagar a conta, ficar sem dinheiro e trabalhar. E ele fica nessa roda, na roda, durante a vida inteira, pessoal. E como é que a gente faz para quebrar essa roda dos ratos? A gente tem que interferir aqui, ó, nesse quadrante aqui, olha, sem dinheiro. Você não pode terminar o mês sem dinheiro. Tem que terminar o mês com dinheiro para você ir criando, né, uma reserva, uma rendinha ali que te permita dar uma freada nessa parte aqui, olha, no trabalho, tá? Então a gente tem que saber se livrar das rodas dos ratos, tá? Mas você também pode estar dizendo assim: ah, Vinícius, mas só se vive uma vez, para que eu vou me preocupar com isso? Eu digo para vocês, a menos que você espere estar morto amanhã, que eu acho que não é, você vai estar vivo sim. Estatisticamente, você vai estar vivo amanhã, a não ser que você queira amanhecer morto. Será que você quer fazer isso para sua vida? Eu acho que não. Então, se você vai acordar amanhã cedo, né, você vai estar vivo amanhã, então você vai ter que pagar as suas contas amanhã. Não vai ter como escapar disso, pessoal. E além disso, eu tenho uma outra notícia para vocês. A expectativa de vida
tá, dos brasileiros gira em torno de 76 anos. Então, sim, você vai não só estar vivo amanhã, como você vai ter estatisticamente a sua vida prolongada até os seus 76 anos de vida. Então, não fica com isso na cabeça de que, não vou estar vivo, eu acho que não vou estar vivo amanhã, posso não estar vivo amanhã. Você vai estar vivo amanhã sim, e ainda vai viver até os 76 anos. Mas será que você quer chegar lá com aquelas dívidas ainda, na roda dos ratos, né? No momento que você já vai estar mais enfraquecido, envelhecido, cansado, querendo paz, você ainda vai ter que continuar trabalhando? Isso tem que se considerar. Mas tem muita gente que fala assim, então, mas chegando lá, eu já estarei aposentado, tá tudo tranquilo, eu não vou precisar trabalhar mais. Aí que mora um outro perigo também, que a maioria dos brasileiros não sabem. A previdência social, que é o que? A maioria das previdências do brasileiro, tá? Apenas, presta atenção, apenas 1% de quem recebe previdência social do governo sobrevive com o dinheiro da própria aposentadoria. Os outros 99% não, a aposentadoria ela não é suficiente para custear a vida da pessoa. Eles vão depender de parentes, vão depender de caridades ou vão ser obrigados a continuar trabalhando. Você já não parou na rua e falou assim, nossa, aquela pessoa já está aposentada, por que ela está trabalhando ainda? Se eu tivesse aposentado eu estaria de férias, curtindo, viajando. Sabe por que ela não está fazendo isso? Porque não dá para sustentar a vida dela. Ela tem que continuar trabalhando, senão ela vai passar fome, ela não vai conseguir comprar os seus remédios, não vai conseguir custear, né, o transporte para ela poder ir e voltar, que agora ela já está mais enfraquecida, às vezes ela não consegue nem caminhar. Entendeu, pessoal? Então isso aqui é muito grave. E você pode estar pensando assim, mas ainda assim é bom, de repente eu consigo pagar uma alíquota maior, né, no INSS para ganhar uma aposentadoria maior. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Para quem não se atualizou ainda, nós tivemos a reforma da Previdência. E olha só como é que está funcionando. Hoje, o teto máximo para você se aposentar pelo INSS é de R$ 6.433. Esse é o limite que o governo vai te pagar, tá bom? E o mínimo que ele vai te pagar é um salário mínimo, R$ 1.100. Mas para isso, você tem que contribuir, olha, com 7,5% em cima desse valor, e do máximo 14% em cima desse valor, tá? É um valor bem grande, tá bom, pessoal? Aqui, para você ter o direito ao teto máximo, você vai ter que contribuir mais ou menos R$ 720 todos os meses, durante sabe quanto tempo? 40 anos, tá? Para você ter direito de receber integralmente esse valor, que é o que eu vou explicar aqui, olha. Para você se aposentar hoje, com as novas regras da Previdência, você tem que ter pelo menos 65 anos de idade, tem que chegar nessa idade e ter pelo menos contribuído 20 anos. Não adianta agora só chegar nessa idade que o governo não vai te aposentar, não. Se você não contribuiu por 20 anos, você não vai ter direito. E para as mulheres, 62 anos e com 15 anos de contribuição. Tá bom, pessoal? E, felizmente, tem uma outra notícia. Quando você atingir essa condição mínima aqui, você vai ter direito a apenas, sabe do quê? 60% do valor que você deveria receber. Então, se você deveria receber ali os seus R$ 1.000, que é o mínimo, na verdade você vai receber só R$ 600. Exatamente. Eu tô rindo aqui, mas é de desespero, pessoal. Você vai receber só R$ 600. Para você ter direito de receber os R$ 1.000 completos ali, o salário mínimo, você tem que trabalhar mais 20 anos. E a cada ano você aumenta 2%. 2%, ó. Você vai começar ali a receber 60% depois dos 20 anos de contribuição e vai aumentando 2% com o passar dos anos, chegando no 100% só depois de 20 anos, pessoal. Depois de 20 anos, você tem que contribuir 40 anos para ter direito a 100% do seu benefício. Pessoal, se a pessoa chegou ali com 62 anos e contribuiu 20, ela tem que trabalhar mais 20, 82 anos. Caraca, será que isso é sustentável? Sabendo que a aposentadoria ela já não é nem suficiente para te sustentar. Pessoal, temos que refletir um pouco sobre isso. Temos que refletir seriamente sobre isso. A pergunta é, você vai deixar o seu futuro nas mãos do governo? Você vai deixar o governo decidir como vai ser a sua aposentadoria? Isso que a gente está dizendo, e chegando lá vai estar tudo certo. Será que o Brasil vai estar tudo certo lá? A gente viu que a gente já passou por uma reforma porque já não ia dar certo. Será que até lá vai dar certo?
Você vai deixar o teu futuro, você trabalhou 40 anos, usou praticamente 5 meses por ano só para pagar imposto, vai chegar lá no futuro e não ter nem uma aposentadoria digna para você sobreviver? Pessoal, temos que refletir sobre isso. E agora, vou trazer aqui um outro problema, né? A gente já falou das dívidas e já falamos da aposentadoria. Agora a gente vai falar, sabe do quê? Da inflação, tá? Muitos brasileiros nem sabem o que é inflação, mas essa inflação aqui que está fazendo ele ficar mais pobre a cada dia que passa. E eu vou explicar para vocês. Para quem não sabe o que é inflação, um exemplo rápido para você entender. Nos anos 2000, uma Coca-Cola custava R$ 1,45. Pô, que beleza, baratinha, na é verdade? Só que em 2010 ela já passou a custar R$ 4,60 e agora, em 2020, ela está passando a custar R$ 8,60. Tá vendo que o preço só está aumentando? Sabe quanto que essa Coca-Cola vai custar daqui a 20 anos? Sabe quanto que essa Coca-Cola vai custar daqui a 40 anos? E você sabe quanto que você vai ter de dinheiro para tentar conseguir comprar essa Coca-Cola? Será que você vai conseguir ter poder de compra para adquirir as coisas que você já compra do seu dia a dia? Né? É isso que o brasileiro não consegue enxergar. Que o salário dele está subindo também um pouquinho, mas os produtos estão subindo cada vez mais. Então você não está tendo dinheiro mais agora para comprar as mesmas coisas de antigamente. Então imagina agora no futuro. Será que você vai conseguir comprar o mínimo para você sobreviver no futuro? Essa é uma outra reflexão. Só para vocês terem ideia, a nossa moeda, né, o real, que vocês conhecem, quem é mais antigo já pegou outras moedas. Mas o real, que foi criado em 1994, né, ele custava R$ 100, que ele foi criado naquela época, custava R$ 100. De lá para cá, agora em 2021, sabe quanto que custa os R$ 100 de antigamente hoje? R$ 14,93. Então, se você tinha R$ 100 guardado dentro de um cofrinho, desde 94 para cá, na hora que você quebrar esse cofrinho, você vai ter lá uma nota de R$ 100, porque ela não sumiu. Mas essa nota ela vai ter o poder de compra de apenas R$ 14,93. Isso é inflação, pessoal. É a perda do poder de compra do seu dinheiro. E se você não conseguir proteger essa queda, no futuro você não vai conseguir comprar nada. Tá? Não vai conseguir comprar nada. Infelizmente é isso que vai acontecer. Só para um exemplo prático para vocês entenderem. Então, quem tinha aquela mania de guardar dinheiro debaixo do colchão, né? Lembra? Os avós guardavam dinheiro debaixo do colchão? Então, se em 1994 você tivesse guardado R$ 1 milhão debaixo do colchão, sabe quanto que esse dinheiro representaria hoje? R$ 150 mil apenas. Então você ia ter lá R$ 1 milhão, só que esse 1 milhão só compra R$ 150 mil. Então o seu poder de compra foi caindo ao longo do tempo. E ele vai cair mais para frente. Sabe por quê? Porque o nosso país ele tem uma taxa de inflação de 6,4% ao ano. Então todo ano que passa, você está ficando 6,4% mais pobres. Tá? Isso é dados do governo, tá? Isso é dados do governo. Mas você pode estar falando assim, Vinícius, mas o salário mínimo ele é corrigido pela inflação. Sim, mas ele é corrigido pela inflação que o governo apura. Agora vamos verificar qual que é a inflação dos alimentos, por exemplo. Olha só, em 2000 aqui, vou colocar aqui, 2014, a inflação dos alimentos foi 8%. Sabe qual que foi a inflação aqui em 2014 do governo? 6,4%. Ué, o teu salário corrigiu 6,4%. Né? Só que os alimentos corrigiram 8. Ué, então tu não está conseguindo comprar mais aquele alimento, entendeu? Não está corrigindo na mesma proporção, não está saindo no 0 a 0, você está saindo no negativo. Então todas as coisas estão corrigindo mais do que o seu salário. Então cada vez que passar anos e anos de vida, você vai comprar muito menos coisas e vai passar a ter muito mais necessidade, tá bom, pessoal? Então, como é que a gente faz para reverter todo esse cenário caótico da dívida, tá? Da aposentadoria e da inflação? Tá? É isso que a gente vai entender. Como é que a gente consegue comprar as coisas sem fazer empréstimo? Como é que a gente consegue uma aposentadoria segura sem depender do governo? Como é que a gente faz para proteger o nosso dinheiro da inflação e conseguir comprar as mesmas coisas sempre? Tá? Então, vamos lá. O primeiro passo é mudar a sua mente. Lembra que eu falei que existe rico que é endividado? É porque ele não mudou a sua mente, ele não mudou o seu comportamento, tá? Ele não criou o quê? Uma organização financeira.
ele sai gastando de qualquer jeito, ele nem sabe para onde o dinheiro dele está indo no final do mês e não sei o quê. Se der, eu compro, se não der, eu trabalho mês que vem, tô nem aí. É a organização, falta organização com o seu próprio, sabe o quê? Dinheiro, que é o quê? O seu tempo, que é o quê? O seu futuro, tá? Então, existem métodos, tá? Muito simples, tá? São coisas simples, não é nada sofisticado. O brasileiro ele tem que aprender a separar o gasto fixo dele, tá? 55% é para pagar minha conta de luz, meu aluguel, né? Algumas coisinhas que se repetem todos os meses. 10% ele tem que pelo menos guardar para a aposentadoria dele. Sim, ele vai pagar o INSS e ainda vai guardar 10% para a aposentadoria dele, tá? Como a gente sabe, o INSS ele não é suficiente, então você já tem que guardar desde já 10%. Você vai guardar aqui 10% também para sua reserva de emergência. Se surgir uma crise, você tem um dinheirinho ali, olha, para custear, para pagar, né, de repente, um gasto médico, para pagar, de repente, alguma coisa que aconteceu na sua casa, uma infiltração, uma parada que foi inesperada. Tá? Você também tem que guardar 10% para educação, porque senão você vai ficar trabalhando pro resto da vida sem perspectiva de galgar, né, postos maiores, né, cargos maiores, salários maiores, se você não estudar. Se você não pegar e abrir a sua mente com mais conhecimento, se especializar, ninguém vai te pagar mais por isso. Então você tem que guardar sim 10% para educação e investir também no seu profissional, tá bom, pessoal? Também temos que guardar aqui 10% para diversão, porque a gente não vive só de futuro, a gente tem que viver o hoje também, o presente ele é muito importante. Então 10% para você ir lá jogar o seu futebol, ver um cinema, de repente pedir uma pizza ali, dividir com a família, tem que ter esse momento também, tá? 5% aqui, olha, por exemplo, para as férias também. De repente você precisa, né, de um mês ali para descansar, relaxar, voltar a refletir. Então você tem que ter esse planejamento, isso se chama planejamento, organização financeira. E o brasileiro não tem, porque ele não para na mesa e calcula. Aí, e ele não separa. Ele vai jogando aquele jogo lá, de todo dia acorda, vai, aquela roda dos ratos, e ele nem se liga das coisas que tem que fazer, tá? E muita gente fala assim: mas nunca me sobra dinheiro no final do mês para eu juntar. Como é que eu vou juntar dinheiro se não me sobra dinheiro? A maioria fala isso. Mas sabe por que a maioria fala isso? Porque elas invertem o processo. Sabe qual que é o processo correto? Salário, você recebe seu salário. Aí sim, você tira o dinheiro dos seus investimentos, da sua poupança. Antes de pagar qualquer pessoa, você vai se pagar. Você vai pegar esse dinheiro, que é para você pagar a sua aposentadoria, as suas férias, a sua educação, e vai você se pagar primeiro. Tá? Você não vai pagar as outras pessoas, você vai se pagar primeiro. Aí sim, o que sobrar desse dinheiro aqui, aí sim você vai gastar para pagar os gastos do seu dia a dia. Tá? Então é isso que tem que fazer. Não é salário menos gasto, o que sobrar eu vou investir. Não. O investimento ele sempre tem que vir primeiro antes dos gastos. Senão é lógico que não vai sobrar dinheiro no final do mês. Senão nunca vai sobrar dinheiro. Tá? Então lembre-se, pague-se primeiro. Tá? Pegue o seu dinheiro, retire os seus investimentos e gaste todas as despesas. Porque no final você vai conseguir realizar os seus desejos. Tá? Se você fizer o processo contrário, você vai terminar endividado, como a maioria dos brasileiros, tá? E você pode estar falando assim também: mas assim eu não consigo pagar todos os meus boletos, não vai me sobrar dinheiro ali para pagar se eu fizer dessa forma que você está falando. Ué, se não está sobrando dinheiro, existem duas possibilidades. A primeira é, você está tendo um consumo acima do seu padrão de vida, tá? Ou você está gastando demais algumas coisas, você está vivendo uma vida que não era para você estar vivendo naquele momento com o salário que você ganha, entendeu? Então você tem que dar uma refletida nisso daí. Ou baixe o valor da sua hora, ou seja, você está tendo uma remuneração baixa, tá? Então você tem que tentar conseguir o que é um salário maior. Então para isso você tem que se profissionalizar e tentar um salário maior. Às vezes você reduziu já todos os gastos possíveis, mas ainda assim está faltando dinheiro. Então quer dizer que você tem que se valorizar, você tem que fazer a sua hora ser mais cara, para as pessoas te pagarem mais dinheiro, entendeu? Aí sim você vai conseguir cobrir todos os gastos certinhos, tá? Mas se até esse momento você não conseguir chegar lá, você pode ir fazendo renda extra, trabalhando algumas horinhas a mais ali no final de semana, para tentar fechar no 0 a 0, tá bom, pessoal? Mas tem que juntar o dinheiro dos seus desejos, dos seus sonhos, da sua aposentadoria, tá? Isso é muito importante.
Então não existe riqueza sem trabalho. Se a gente ficar sentado achando que o nosso patrão vai dar um aumento, que o governo vai dar algum auxílio, que vai surgir alguma luz do céu para nos ajudar, isso não vai acontecer. A riqueza vem do trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer valorizar a sua hora. Você tem que conquistar a sua riqueza. Tá bom, pessoal? E muita gente fala assim, ai, mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu estaria feliz, estaria com altos salários. Mas aí que o pessoal se engana, sabe por quê? Porque a maioria dos ganhadores da Mega Sena hoje já perderam tudo. Como é que o cara ganha milhões e perde tudo? Sabe por que ele perde, pessoal? Por causa da mentalidade. Ele ainda está com aquela mentalidade de brasileiro que sai gastando, quer viver um padrão acima, faz dívida, compra carro, aí entra vários custos, aí ele compra uma mansão, aí ele esquece que tem que pagar a segurança da mansão, o IPVA da mansão o IPTU da mansão é caríssimo, e o dinheiro vai indo, e uma hora o dinheiro acaba. Por quê? Porque ele não investiu o dinheiro dele. Ele não fez o dinheiro trabalhar para ele, que é o que eu vou te mostrar aqui agora, tá? E quando você faz isso, bota o dinheiro para trabalhar para você, é quando você consegue a sua aposentadoria. Sabia disso? Vou mostrar aqui para vocês como funciona isso daqui. Existe uma grande diferença entre renda ativa e renda passiva. A renda ativa, ela é basicamente o quê? Ela depende do seu esforço. Então ela é a sua principal fonte de renda, é o seu trabalho. Quando você vai lá, pega o seu ônibus, chega no trabalho, trabalha, pá. Você está gastando horas da sua vida para gerar aquela renda. Então a gente chama ela de renda ativa. E a renda passiva é aquela renda que você recebe, tá? Sem ter que trabalhar. Seria aquele momento quando você chega na aposentadoria, né? Quando você chega na aposentadoria, você não trabalha e recebe dinheiro, não é verdade? Mas você já pode estar recebendo dinheiro sem trabalhar, mesmo não estando aposentado. Sabia disso? Você vai fazer, sabe o quê? Pegar o teu dinheirinho, aquela tua poupançazinha, e ela vai ficar investida. E aquele investimento vai gerando juros para você e você vai ganhando aquele dinheiro. Isso é renda passiva. Você não está precisando trabalhar para ganhar aquele dinheiro, sabia? O próprio dinheiro está trabalhando para você. Esse é o grande segredo, tá bom? Então vou dar aqui alguns exemplos de renda ativa e renda passiva. Então renda ativa aqui é o quê? Salário, os soldos, comissões, hora extra, 13º. Ou seja, são ganhos gerados a partir de um determinado trabalho, tá bom? Agora a renda passiva, não. São os aluguéis. Quando você tem um imóvel e ele está alugado, ele está gerando renda passiva para você. Você não está tendo que trabalhar para ganhar aquele dinheiro. Lucros das empresas também, quando você recebe, quando você investe em ações, investe numa empresa, você também não está tendo que trabalhar para isso. Tá? Dividendo, direitos autorais. Quando você escreve um livro e ele fica vendendo pro resto da vida, e você ganha aquele dinheiro da venda, você não está trabalhando. Você, claro, trabalhou inicialmente para escrever o livro, não é mesmo? Mas a partir daquele momento que você escreveu, são geradas cópias e cópias, e você não está trabalhando mais. E aquele dinheiro dos livros está vindo para você. Quando você cria uma música, quando você cria um vídeo, tudo isso são direitos autorais que você recebe por ter feito uma única vez e depois não faz mais, entendeu? Então, é a produção de renda sem gastar o seu tempo de vida. Tá bom, pessoal? Entenderam muito bem? Renda ativa e renda passiva? Isso aqui é a mágica, tá, pessoal? Tem que saber isso aqui. E para essa renda passiva gerar bons resultados para vocês, existe a maior fórmula mágica de todas, que todo mundo conhece. Sabe por que todo mundo conhece essa fórmula? Porque ela é a única coisa que a escola ensina que, vamos assim dizer, que é um pouco útil para nós brasileiros. Sabe qual que é? Juros compostos, tá? Juros compostos. E ela é uma fórmula bem simples, apesar de parecer meio complicada aqui, mas ela é simples. Ela é o quê? O seu montante, tá? Que é o dinheiro que você vai ganhar no final de tudo. Ela é igual ao quê? Ao capital que você investiu, ou seja, o dinheiro que você juntou ali, poupou e investiu, como se fosse colocado na poupança, sabe? Tá? Você bota aquele dinheiro na poupança, não é mesmo? E ela fica gerando, quanto mais tempo ela fica lá, que é o N, ela fica aumentando o dinheiro da poupança a uma taxa de juros. Então, os juros compostos é o quê? Você ganha um jurinho lá por deixar o seu dinheiro na poupança, e aqueles juros, você reaplica ele de novo e gera mais juros, aí você reaplica de novo, gera mais, e vai girando uma bola de neve. Quando vê, você está com muito dinheiro, entendeu? Sem você ter o quê? Trabalhado. Ele mesmo trabalhou por si só. Essa é a mágica, tá bom, pessoal? E esse gráfico aqui ilustra exatamente o efeito dos juros compostos. Observe comigo aqui, ó.
Essa barrinha azul aqui é o dinheiro que você tirou da renda ativa, né, do seu trabalho, e colocou lá na poupança lá, foi guardando, tá? Então percebo que com o passar dos anos você foi colocando dinheiro lá e foi aumentando esse dinheiro, que é essa barrinha azul aqui. Porém, os juros compostos, ele é essa barrinha verde, olha. Quanto mais tempo você deixa, mais juros você ganha, tá? Você não paga, você ganha juros. Então, toda essa barrinha verde aqui, ó, é o dinheiro que você está ganhando naquele ano, tá? Por estar emprestando o seu dinheiro para o banco ou investindo numa ação, no título público, num CDB, tá? Então, perceba que quanto mais tempo você deixa o dinheiro lá aplicado, mais você ganha. Olha só, o tanto de dinheiro que ganhou aqui, olha. Essa barrinha verde, pessoal, é um dinheiro que você ganhou sem ter que trabalhar. E ela é praticamente aqui, ó, 5 vezes maior do que o dinheiro que você juntou. Entendeu? Essa é a grande mágica. É daqui que vai vir a sua aposentadoria. É daqui que vai vir o dinheiro que vai te dar a possibilidade de comprar uma casa sem financiar, de comprar um carro sem financiar. Entendeu, pessoal? Então você tem que começar desde já. Porque percebam, olha, que no começo os juros não é, os juros ele não representa grande valor, mas quando você vê lá no final, olha o tanto de valor que os juros representa. Isso aqui você ganhou sem trabalhar, tá? Então percebam que o ativo mais valioso no mundo é o quê? O tempo. Porque quanto mais tempo você tem, mais dinheiro você ganha com os efeitos dos juros compostos. Entendeu, pessoal? Então, a gente não pode desperdiçar o nosso tempo. A gente não pode deixar para começar só amanhã. A gente já tem que ter começado ontem, tá? E eu vou dar um exemplo de como isso é importante. Temos aqui o João e a Maria, tá? O João e a Maria, tá? O João, ele começou a juntar dinheiro dos 19 aos 26 anos. Ele foi juntando ali por ano ali durante esses 8 anos, né? Dos 19 aos 26, ele juntava R$ 2.000 por ano, tá? É só um exemplo, pode ser qualquer valor aqui. Ele juntava R$ 2.000 por ano. Então, passou um ano, R$ 2.000, passou outro ano, 2.000, e ele fez isso por 8 anos, tá? E depois dos 26 aos 65 anos, ele não investiu mais nada. Ele não colocou mais nada, sabe? Ele não ficou colocando R$ 2.000 por ano, não. Ele simplesmente, o que ele juntou aqui, ele deixou investido apenas. Ele não colocou mais R$ 2.000. E ele fez isso por mais de 40 anos, tá? E a Maria, o que ela fez? A Maria, dos 19 aos 26, ela não investiu nada, tá? Ela não investiu. Mas dos 26 aos 65, ela acordou para a vida e, opa, vou começar a investir. E começou a colocar também R$ 2.000 por ano durante 40 anos, tá? Só que a pergunta é, no final aqui dos 65 anos, quem vai chegar com mais dinheiro? É o João ou a Maria? Sendo que os dois investiram no mesmo produto. Eles tiveram a mesma rentabilidade nos seus investimentos. Só que o João, ele vai chegar lá no final dos 65 anos com R$ 1.080.000, tá? O João vai chegar com R$ 1 milhão. E a Maria, sabe quanto que ela vai chegar? 925 mil. Ué, a Maria vai chegar com menos dinheiro? Mas ela juntou 2.000 por ano durante 40 anos. Sim, o João, ele juntou 16 mil, que foi aqui, ó, dos 19 aos 26. Ele colocou 2.000 por ano, então 2.000 vezes 8, 16 mil. E aqui ele não investiu nada. Porém, ele deixou o dinheiro dele parado por muito mais tempo. Foi por isso que ele ganhou mais. E a Maria, né, ela juntou 80 mil, porque ela investiu 2.000 por 40 anos, né? 2.000 a cada ano por 40 anos dá 80 mil. Então percebam que a Maria juntou muito mais dinheiro da sua renda ativa, mas terminou com menos. E o João, ele investiu muito menos dinheiro da sua renda ativa e terminou com mais. Como que isso pode ser possível? Porque ele começou antes. Quem começa antes, lembra que eu mostrei lá no gráfico? Os juros compostos contribuem mais no final. Então, o João, só por ter começado 8 anos antes, tá? Ele ganhou muito mais dinheiro que a Maria. Entendeu? Por isso que você tem que começar o quanto antes. Não dá para ignorar isso daí. Você tem que começar agora, tá bom, pessoal? Então agora eu vou trazer aqui para vocês uma simulação para vocês entenderem como é que surgiu aquele valor que eu dei no exemplo anterior.
Então vamos supor que você tivesse juntado uma única vez R$ 2.000 e tivesse passado a juntar R$ 350 todos os meses e fizesse isso durante 35 anos, ou seja, 35 anos juntando R$ 350 todos os meses. E você teria investido a uma taxa de juros de 10%, tá? Não se atente muito a esse valor, depois eu vou dar um exemplo, tá? Mas é uma taxa de juros bem gorda, tá bom? Sabe quanto que você vai ter no final de 35 anos fazendo esses aportes mensais de R$ 350? Você vai ter juntado R$ 1.245.000. Caraca, olha o tanto, 1 milhão, pessoal, R$ 1 milhão, tá? Sendo que você teria juntado, né, do seu esses aportezinhos de 350, teria dado um total de R$ 150, R$ 150.000, desculpa aqui, teria juntado apenas R$ 150.000. E só de juros que você teria recebido, ou seja, sem ter que ter trabalhado, 1 milhão. Olha aqui a mágica. Então percebam que todo esse valor aqui, grandão, esse 1.245.000, ele veio só dos juros praticamente, né? Só veio dos juros. Porque o valor investido, olha só, foi apenas 150. Você investiu 150 para tirar R$ 1 milhão. Olha só que maravilha. Isso é o poder dos investimentos, tá bom? E se você tivesse pegado esse valor aqui, então, de 1.245.000 e mantivesse ele investido, você poderia tirar uma renda passiva mensal de R$ 7.265. Isso mesmo, você estaria tendo o direito de receber todos os meses R$ 7.265. Isso aqui praticamente é a sua aposentadoria. Olha só, não é uma aposentadoria muito mais gorda do que a do governo? Tá? E ainda assim você vai ter acesso a todo esse patrimônio que você juntou. Olha só, R$ 7.000 dá para custear uma família, não é verdade? Eu acho que aí já estamos num valorzinho mais razoável, não é mesmo? E além disso, você vai ter esse 1 milhão para você usar, se você precisar. Claro, se você começar a gastar esse 1 milhão, esse valor aqui reduz. É isso que a maioria dos ganhadores da Mega Sena faz. Eles começam a gastar o dinheiro aqui, aí eles passam a não receber renda passiva. Então, se você estiver num momento da sua vida em que você já usufruiu bastante da sua renda passiva, você pode sim vir e começar a gastar um pouco esse dinheiro aqui também, para você aproveitar, fazer sua viagem, de repente comprar alguma coisa ali para você, né? E claro, sua renda passiva vai reduzir um pouquinho? Vai reduzindo um pouquinho, mas pô, tem muito dinheiro aqui ainda. Esse dinheiro aqui dá para, pô, só de renda passiva por mês você vai ganhar 7 mil e ainda vai ter todo esse dinheiro? Olha só que maravilha. Aí você pode estar pensando assim, mas se eu juntar na poupança, receberei esse valor todo no final? Pessoal, lógico que não. Você sabe, né, que a poupança rende pouco. Isso não é segredo para ninguém. A poupança rende pouco. E hoje, ela não só rende pouco, como ela rende a juros negativos. É, isso mesmo. Você investir na poupança, você está perdendo dinheiro. Não é que está ficando menor o seu saldo lá na poupança. Não é isso que acontece. O seu poder de compra, lembra a inflação, ela faz você perder dinheiro na poupança. Esse é o problema da poupança, sabia? Então, hoje a poupança está rendendo 3,32%. Acabou aquele negócio de poupança render 10% ao ano. Isso não existe mais. Desde 2012 para cá, isso não existe mais. Tá? Hoje a poupança está rendendo pouco, tá? Apenas 3% ao ano, praticamente. Menos, igual eu falei, a inflação. E só que não existe só a poupança como investimento. Existem os títulos públicos do governo, que é o investimento mais seguro que tem no Brasil. Não é a poupança mais seguro, são os títulos públicos. E eles rendem, olha só, 4,5%. Eles rendem bem mais que a poupança. Tá? Você pode estar olhando e falar assim, mas a diferença é pouca. É pouca a diferença. Nesse momento aqui é pouca. Porém, o segredo está aqui, ó. Ele te protege da inflação. Você não perde poder de compra. Esse é o grande segredo. Tá? E também, se você quiser, você pode investir em ações e conseguir aqui, olha, uma média de 8% ao ano. Entendeu? Praticamente o dobro da poupança aqui, ó. Quase 3 vezes mais. E protegido da inflação. Você pode também investir em fundos imobiliários, que você recebe aluguéis todos os meses. Ele rende um pouco menor que as ações, mas ainda assim rende o dobro da poupança. Mais a inflação. Então percebam que existem outras opções de investimento muito melhores que a poupança. Mas você não sabe disso. Sabe por que você não sabe disso? Porque isso não é ensinado em lugar nenhum. Não é ensinado na escola e muitas vezes não é ensinado nem na vida. Nem dentro da família isso não é ensinado. Por quê? Porque ninguém conhece. Sabe por que ninguém conhece? Porque
não tem estudo, não tem instrução, entendeu? Só o conhecimento vai te permitir conhecer essas outras opções aqui. Por isso que você tem que buscar conhecimento sempre, para você não deixar dinheiro na mesa. Quando você opta pela poupança, você está deixando todo esse dinheiro aqui, olha, na mesa. Está deixando, sabe para quem? Para o banco. Porque você deixa o teu dinheiro no banco, o banco vai lá e aplica nisso daqui e ganha muito mais que você. A verdade é essa. Sabia disso? O banco ele aplica o teu dinheiro e ganha muito mais e te dá uma merrequinha. Porque ele sabe e você não sabe. Simples assim, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, se a gente investisse aqueles R$ 350 todos os meses ali, né, na poupança, você teria no final do período de 35 anos, R$ 280 mil. Só que, se você tivesse investido em umas ações, por exemplo, você teria 1.245.000. Olha só, pessoal. Olha só, praticamente quase 10 vezes mais. Só por você ter escolhido uma opção melhor. O tempo ia passar de qualquer jeito, na verdade? Os 35 anos não vai passar de qualquer jeito? Então, só que você escolheu usar a poupança e no outro as ações. E nesse aqui você tirou 10 vezes mais. É essa diferença aqui que você está deixando na mesa. Essa a diferença de valor aqui, ó, esses R$ 1 milhão é o que você está deixando na mesa para o banco. Essa é a verdade, você está deixando para o banco, você não está usando ele ao seu favor. Tá? Então, pessoal, só para a gente revisar aqui, sim, você pode ter o seu INSS e é interessante que você tenha o INSS, porque não é só o salário, mas os benefícios que o INSS traz para a pessoa, isso é interessante. E, paralelamente, você vai construindo a sua aposentadoria também. Você vai juntando todo mês ali, ó, um dinheirinho, 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 faz uma renda extra ali, vai juntando um dinheirinho, que aquilo ali no final vai virar um montante gigantesco. Aí você vai poder somar a sua renda passiva do mês com a sua renda passiva do INSS. E aí sim, com certeza, você vai ter uma aposentadoria muito mais gorda, muito mais saudável, né? Podendo custear sim o seu custo de vida no final da vida. Beleza, pessoal? Então percebam que boas escolhas trazem excelentes resultados. Só que você tem que conhecer essas boas escolhas, tá bom? E agora, então, muita gente deve estar falando assim: ah, mas dinheiro não traz felicidade, esse cara só está falando de dinheiro. Pô, pode ser que dinheiro não traga felicidade no seu ponto de vista, tá? Vamos assim considerar, não traz felicidade. Mas sabe uma coisa inegável que o dinheiro traz? É isso aqui, olha. Opção de escolha. Agora, com dinheiro, você pode escolher ter mais tempo com a família. Com dinheiro, você pode escolher pagar uma escola melhor para os seus filhos, uma faculdade melhor para os seus filhos. Com o dinheiro, você pode escolher se tratar num hospital melhor, escolher um médico melhor, conseguir custear um exame na hora. Você paga ali, você faz o seu exame, você consegue ter mais saúde, você consegue comprar todos os seus remédios sem ficar numa fila de SUS por muito, muito tempo, correndo o risco de morrer ainda durante aquela fila. Então, com dinheiro você pode escolher, sabe o quê? Passar mais momentos com seus amigos, comer uma comida diferente, experimentar uma gastronomia diferente. Com dinheiro você consegue viajar para onde você quiser. Você consegue conhecer novas culturas, novos países, novas línguas. E além disso, com dinheiro você consegue, sabe o que também? Ajudar mais pessoas. Você consegue fazer mais caridade, consegue comprar ali todo mês uma cesta básica e doar, comprar um agasalho e doar. Você consegue humanamente ajudar mais pessoas. Então, você pode estar dizendo que dinheiro não traz felicidade, mas ele te traz toda essa gama de opção de escolha, que se você não tivesse dinheiro, você não teria acesso a essas opções. Entendeu, pessoal? É isso que a pessoa tem que entender. Não é para a gente demonizar quem é rico, mas também não é para a gente escolher ser pobre, entendeu? A gente pode sim, por meio dos nossos investimentos, por meio dos nossos estudos, galgar salários maiores, ir juntando um patrimônio e ter uma renda passiva digna de sobreviver, tá bom, pessoal? E sobreviver não, de ter também opção de escolha, tá bom? Então a pergunta final é: você tem feito boas opções de escolha? Você tem escolhido os caminhos certos? Você tem se preocupado com sua aposentadoria? Você tem se preocupado em se planejar para comprar alguma coisa? Você tem se preocupado com a inflação? Você tem se preocupado em adquirir um curso, comprar um livro, conhecer pessoas que sabem sobre esse assunto para aprender mais? Você tem feito isso aí? Tá bom, pessoal? E se você não tem feito isso, tá?
Ainda dá tempo de você fazer isso, dá tempo. Existe ainda a possibilidade de você aprender. Nunca é tarde para aprender, não é verdade? A maioria das pessoas não falam isso. Nunca é tarde para poder aprender. Só que para você poder aprender, você tem que ter acesso a esse conhecimento. E para você ter acesso, muitas vezes, você tem que realmente sim comprar um livro, comprar um curso, comprar uma mentoria, começar a frequentar rodas de amigos que falem sobre isso daqui. Porque se você continuar andando com pessoas que não falam sobre dinheiro, não falam sobre crescer na vida, não falam sobre prosperidade, você não vai prosperar também. Mas a partir do momento que você migra para uma roda de amigos que falam sobre dinheiro, investimento, negócios, né, prosperidade, crescer na vida, você vai crescer junto também. Sabia disso? Você vai crescer junto também. Tá bom? Então, pessoal, para concluir aqui, eu deixo essa frase aqui. Só o conhecimento liberta. Você só vai ter liberdade, pode ser liberdade do seu tempo de vida, liberdade financeira, se você tiver conhecimento. Porque o conhecimento vai te dar a capacidade de escolher boas opções. E boas opções sempre rendem os melhores resultados. Então é isso, pessoal. Eu sei que esse vídeo foi bem longo, mas como eu falei no início do vídeo, ele é um vídeo especial, ele é uma masterclass, ele é para entregar um monte de conhecimento para vocês. Eu tenho certeza de que quem ficou aqui até o final girou, né, uma chave na mente de vocês. Você deve ter despertado. E a partir do momento que você ganha conhecimento, a sua mente expande. E quando ela expande, ela não volta a ser pequena nunca mais. Tá bom, pessoal? Então, eu quero aqui me dispor a ajudar vocês. E para ajudar vocês, eu preciso também que vocês tenham acesso ao conhecimento que a gente quer dar aqui para vocês. Eu preciso que vocês se inscrevam nesse canal para você estar acompanhando. Eu preciso que vocês entrem lá no Instagram e acompanhem o nosso conteúdo que a gente tem lá no Instagram, muito rico o nosso conteúdo. Se você também está precisando, se você quer se aprofundar ainda mais nesse conhecimento, a gente tem um treinamento, a gente tem um curso que a gente fala sobre todos os investimentos, como construir uma aposentadoria, como fazer tudo isso que eu falei, só que no passo a passo ali, ó, devagarzinho, construindo, no seu ritmo, né, para você chegar no final da sua vida e você ter essas condições que eu falei, uma aposentadoria digna, poder de compra e possuir as coisas sem ter dívidas. Tá bom, pessoal? Então vocês precisam ter conhecimento, tá? Eu sempre estou aqui disposto no YouTube, no Instagram, no meu treinamento, para dar esse conhecimento. Mas não depende de mim para chegar lá. Depende de você para dar o seu primeiro passo e aceitar esse desafio e começar, né, a ganhar conhecimento e transformar a sua vida. Tá bom? Então eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, né? Tanto do meu canal do Instagram, do meu treinamento. Se você tiver interesse, fique à vontade, pode mandar mensagem para mim no direct do Instagram, eu respondo todo mundo. Pode mandar mensagem aqui no YouTube? Pode, mas manda lá no direct do Instagram, tá? Por quê? Porque lá eu consigo te responder muito mais rápido. Aqui muitas vezes o YouTube não me avisa que você comentou, mas lá eu vou conseguir receber sua notificação sim. E vou conseguir te ajudar muito mais para você mudar de vida, tá bom? Isso tudo, pessoal, é uma opção de escolha. Basta você fazer a sua.